Fala, turminha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo sobre fator de dissipação ou fator de potência e capacitância. A gente vai entender o que é cada capacitância no enrolamento do transformador, como a gente deve aplicar tensão no transformador e fazer as leituras, né, propriamente ditas. Vou trazer também como a gente fazer o cálculo da capacitância aqui para saber se a capacitância está certa. Tá? Não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre o que é capacitância, sobre o que é tangente delta, tá? Isso daí, se por acaso você se interessar, no próximo vídeo a gente traz um vídeo mais detalhado falando sobre essa teoria mesmo, tá? Da capacitância e tangente delta. Esse fator de potência, ele tem um canal de leitura, tá? Que é esse cara aqui. Tem um canal de aplicação de alta tensão. Tá? Aqui a gente tem os cabos de saída, tá? Um cabo é aterramento e um cabo é a leitura do GND. Saída é só esse cara aqui em cima. Tá? Esse cara que vai injetar tensão, tá bom? E aqui a gente tem a máquina elétrica, né? O transformador propriamente dito. É um transformador de 2 enrolamentos. Então a gente tem um enrolamento de HV, um enrolamento de LV. Uma máquina aí comum aí, tá? E aqui, ó, antes da gente entrar no mérito de ensaio, a gente pode ver que a gente tem uma capacitância, né? Um capacitor aqui, ó. Então, esse capacitor que é o CHG, né? Que é capacitor de H, né? Mais G, mais GND. Então, essa é uma capacitância. A gente tem essa capacitância que é de CHL. Então, é de alta para baixa. E a gente tem uma capacitância de baixa para GND, que é essa capacitância aqui. Porém, quando eu aplico tensão, quando eu aplico tensão em HV, eu não consigo fazer a medição dessa capacitância, né? Não é possível fazer essa medição. Então eu consigo fazer dessa capacitância, dessa e dessa capacitância. Por isso que é necessário que eu faça o ensaio, né? Igual tá aqui embaixo, ó. Então aqui eu tenho aplicando tensão na alta, né? Tenho o input aqui, input A, que vai ser esse CX, tá? Eu tenho input A aqui no LV, que vai ser o retorno, e ele vai fazer o guard para mim também, vai guardar. Então, aí depois aqui embaixo eu tenho também, ó, aplicando a tensão na baixa tensão e o input A tá na alta tensão. Porque é necessário que eu faça a aplicação da tensão aqui, para medir essas duas capacitâncias, e depois é necessário que eu faça a aplicação de tensão aqui na baixa, para medir essas duas capacitâncias, tá? Então, a gente vai ver aí o que é necessário a gente fazer para poder ter aí essa leitura dessas capacitâncias, tá? Esse cabo, o input, nesse caso, nesse tipo de fator de potência, ele se chama CX, tá? Tem alguns medidores de fator de potência que ele tem o input A e o input B, porque ele consegue fazer a leitura em dois canais. Esse cara aqui não, tá? Eu não vou entrar muito em mérito desse cara aqui, mas ele não faz, ele só faz leitura por um canal. Tá? Então esse input ele vai ser esse cabo aqui, tá? Então, ele vai vir e retornar por esse cabo aqui, tá bom? O cabo de HV ele vai vir aqui, tá? Ele sai desse equipamento por aqui. E o cabo de GND, o cabo de GND é esse cara aqui, ó, tá? Então, praticamente nos outros equipamentos também vai ser a mesma coisa. Aqui eu tenho, nesse cara eu tenho dois cabos, porque um eu tenho que pegar num terra firme da subestação, tá? Para poder aterrar o equipamento. Beleza? Você vai falar para mim, Cleiton, mas não tá esse cara já não tá aterrado? Tá. Mas é necessário que você pegue um outro terra aqui, tá? Para fazer a medição. Aqui, a gente, como eu expliquei antes, a gente tem as capacitâncias, certo? E o que a gente vai fazer primeiro? Aqui embaixo eu deixei uma tabelinha e você pode ver que aqui no LV Switch, esse LV Switch é o que você vai selecionar ali no seu equipamento, tá? Porém, essa planilha,
eu não consigo fazer a mudança do que está aqui, ó, do GND, do GRD e do ST, tá? Os equipamentos mais novos, ele usa aqui no lugar do GND, ele usa GST, no lugar do GRD vai ser GST-G, e o ST vai ser o ST mesmo, tá? O ST ainda nesses equipamentos são a mesma coisa. Então aqui eu tenho GST, e aqui embaixo eu tenho GST-G, tá bom? Então só para a gente se assimilar. Esse modelo de seleção são dos fatores de potência mais antigos. Antes eles trabalhavam com GND, GRD, tá? E o ST. Esse aqui também trabalha com ST hoje em dia. Só que mudou o GST e GSTG. Tá? O que é o GST? Quando eu coloco para medir em GST, o que eu estou medindo? Quando eu estou aplicando na alta, né, que nem esse caso aqui, eu estou medindo essas duas capacitâncias. Então, eu estou medindo essa capacitância mais essa capacitância, tá? Então, estou medindo duas capacitâncias. Estou medindo tudo isso aqui, ó, tá? Estou medindo essas duas capacitâncias. Então, eu fui lá, setei aqui no equipamento GST, tá? GST. Falei para o equipamento que eu quero aplicar 10 kV, tá? Selecionei 10 kV no equipamento e mandei aplicar. Ele vai aplicar, quando ele aplicar, ele vai ler essas duas capacitâncias. Então, ele vai ler essa capacitância mais essa capacitância. Você pode ver aqui que no GST, nesse caso, deu 6.587 a capacitância medida. Tá? Então, deu 6.587. Capacitância medida com fator de potência de 0,210, tá? Que é o fator de dissipação, certo? Então, qual é meu parâmetro para o fator de dissipação? Quanto menor, melhor. Ele não pode passar de 0,5, tá? Não é que não pode passar. Para transformadores e equipamentos novos, estando abaixo de 0,5, significa que ele está numa condição normal, tá? Lembrar que a gente sempre vai corrigir ele, trazer ele para 20 graus, tá? Então, eu tinha aqui uma temperatura do óleo de 28 graus, a planilha trouxe ele para mim para 20 graus, então de 0,210, o fator de potência medido, ou o fator de dissipação, eu caí para um fator de dissipação de 0,160 e uma capacitância de 6.587, certo? Então, como que a gente vai saber se a capacitância está certa que a gente está medindo, né? Se o ensaio que a gente está fazendo está certo. Então, eu medi, né, as duas capacitâncias. A próxima medição vai ser feita de que maneira? Continua, né, os cabos aqui, né? É legal que esteja sempre curto-circuitado, não falei isso no começo, mas a gente deve curto-circuitar as bobinas, né? Os enrolamentos, na verdade. Então a gente vai curto-circuitar todas as buchas, né? Então curto-circuita as buchas de alta, curto-circuita as buchas de baixa entre elas, tá? E aí eu faço a ligação. A próxima medição vai ser o GST-G ou GRD, né? Nos fatores mais antigos. Então, ó, pode ver que ele está aqui embaixo, ó, GST-G. Eu seleciono essa chave, clico aqui, coloco em 10 kV. O que ele vai fazer? Aplicar 10 kV aqui para mim. E aí, como ele está GST guarde, ele vai guardar essa saída aqui. O que é guardar? Eu estou falando para o equipamento o seguinte, estou falando, cara, aplica atenção aqui na alta, aplica atenção na alta, e tudo que retornar para cá, nessa capacitância aqui, ó, tudo que retornar aqui, eu quero que você tira da medição. Como tira da medição? Se antes aqui deu 6 e pouquinho, e essa próxima capacitância ela tem 1.000 picofarad a menos, então eu quero que você desconte esse 1.000 dessa capacitância completa. Então ele aplicou tensão, ela vai passar por aqui, tudo que estiver passando por aqui ele vai descontar da medição, certo? Então, o que eu vou estar medindo quando eu faço o GSTG? Como eu estou guardando essa medição que está passando por aqui, eu estou medindo somente essa capacitância. Somente essa capacitância. Porque o que ele está fazendo? Ele está aplicando aqui, lendo por aqui e pedindo para guardar isso aqui. Tá? Então ele está falando para tirar isso aqui fora da medição. Porque eu quero ler somente essa capacitância. Então ele vai fazer a medição, né? O equipamento vai contar o tempo, e aí ele vai me dar uma capacitância de 5.975. Certo? Então, a minha primeira capacitância foi 6.587, a segunda 5.975, certo?
com fator de potência de 0,12, tá bom pra caramba, tá? Corrigido tá 0,160. E essa foi minha medição de STG, tá? Agora eu vou fazer uma medição em UST. Por quê? Porque ele em UST, ele tá medindo de volta por esse cabo, ó, tá? Então agora eu tô falando para ele, falo, cara, eu quero que você elimine essa capacitância, certo? Elimina essa capacitância e eu quero que você leia essa capacitância. E quando eu seleciono o ST, ele vai retornar para o cabo CX ou para o input A ou input B, o que eu selecionar no equipamento. Alguns equipamentos, como eu falei antes, eu consigo selecionar se eu quero trabalhar com o input A ou com o input B. Esse, porém, como ele só tem um retorno, eu tenho que selecionar somente CX. Tá? Então, quando eu coloco o ST aqui, na verdade eu não preciso selecionar nada. Quando eu venho aqui e coloco o ST, ele já sabe, como eu só tenho uma entrada, né, de leitura, ele já sabe que é esse cara. Então, o que eu estou falando para ele? Falando, claro, agora eu quero que você aplique atenção aqui, leia o retorno, tá? Então, ele vai ler retornando e vai eliminar essa capacitância. Porque eu já medi essa e essa. Eu já medi essa e essa. Agora eu quero medir somente essa. Quero medir só essa aqui. Certo? Então, tô falando para ele, cara, agora eu quero medir só aquela porque eu já medi essa. Já medi as duas junto. Agora eu preciso saber só o valor dessa. Certo? Então ele pegou, fez a medição e me deu aqui, ó, o ST. Certo? Que foi 603,14. Então, se a gente soma e o fator de potência 0,42, fator muito bom, corrigido 0,184. Então, se a gente soma 603,14 mais 5, 975,75, ele vai dar esse valor aqui, ó. Certo? Então, como que eu sei que a minha capacitância está certa? Né? O que eu medi está certo, porque eu sei que essa capacitância aqui, ó, essa capacitância mais essa capacitância tem que dar a capacitância total, certo? Então, o ST, que é essa capacitância, mais de STG, que é essa capacitância aqui, de CHG, tem que dar o total das duas capacitâncias junto. Então, eu sei que a capacitância bateu certo. E o fator de potência sempre abaixo de 0,5, né? Então, é bem fácil fazer. Depois que você entende aqui o que você tem que fazer, é bem tranquilo. Quando você entende o que você está fazendo no equipamento, é bem tranquilo. E aí eu reverso para baixa tensão, né? Na verdade, é a mesma coisa para baixa tensão. A única diferença, né, para baixa tensão é que eu vou estar fazendo o contrário aqui, né, da ligação. Agora, em vez de eu aplicar, né, na alta tensão, igual eu estava fazendo aqui em HV, eu vou aplicar a tensão em LV, certo? A única coisa que eu tenho que ficar atento é com a classe de tensão, né? Ah, o meu LV aqui ele é abaixo de 13.800, então eu tenho que ir abaixando a tensão no equipamento, tá? E aí aqui, ó, vai ser feito assim, né? Então, como eu mudei agora os cabos, né? Depois que eu acabei as 3 medições aqui de cima, eu vou fazer as medições da baixa, né? Acabei as medições altas, eu vou fazer a medição da baixa. Então eu faço a ligação aqui continua conforme estava, né? No meu terra forte da subestação. Tá? E aí, mesma coisa, eu vou fazer as mesmas medições de novo. Então, só que agora medindo capacitâncias diferentes. Exceto que quando eu chegar em UST de novo aqui, eu vou medir a mesma capacitância. Então agora eu vou medir essa capacitância mais essa capacitância. Então vou medir isso aqui num total. Vai ser GSTG, né? Aqui, ó. Ser GSTG. Então vou ter uma capacitância. Depois vou medir GSTG, tá? Que eu vou estar falando para ele, falar, guarda isso daqui que eu não quero isso na minha medição. GSTG, porque GST guardando, tá? Guardando esse cabo aqui. Quando eu falo guarda, eu tô falando para ele, guarda, cara, tira isso aqui fora da medição, eu só quero isso aqui, tá? E aí, eu vou estar medindo o ST, né? Que aí o ST,
Eu tô medindo essa capacitância. E tô falando para ele, guarda, tira fora isso aqui. Então o ST ele vai estar aplicando por aqui, retornando por aqui, tá? E retornando para a mala por aqui. E guardo tirando essa medição fora. E aí eu chego de novo nos resultados. Então aqui, ó, pra gente saber que, que a nossa medição tá certa, também o indicador é isso aqui, ó. A minha capacitância de UST, tanto na baixa para alta, quanto da alta para baixa, ela bateu a mesma capacitância, 63.14, 63.14, 603.14, 603.14, tá? E os fatores de potência, tudo beleza, 0,224, 0,225, 0,237, tá? Então, meus fatores de dissipação significa que os meus isolantes aqui estão todos legais, porque ó, meu fator de potência deu show de bola, tá vendo? E a capacitância, a soma delas deu todas iguais. Então, 603,14 mais 25.909, 26.515. Beleza? Então, é isso daí. O fator de potência, ele não tem muito segredo. Vai muito da ligação, né? De você saber fazer a ligação e saber fazer os cálculos, né? Para saber se o fator de potência tá legal. E a capacitância também, tá? Então, o tangente delta, o mesmo resultado, né? O fator de potência é bem tranquilo de se fazer, tem que ter muita atenção, até porque aqui você está aplicando uma tensão alta, então tem que ficar muito esperto com o ajudante e tal. Beleza? Deixa o seu like aí se você gostou, né? Deixa o joinha, se inscreva aí no nosso canal, né? E deixa o comentário, galera. Deixa o comentário. Se você não gostar também, deixa o seu dislike, pra gente saber como que a gente está aí no nosso desempenho aí para poder trazer vídeo para vocês. Beleza? E comentem aí, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Beleza? O que a gente não souber, a gente corre atrás também. Valeu, galerinha. Até mais. Obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus.